Bem-vindo de volta, meu companheiro de jornada, minha companheira de jornada. Que alegria estarmos juntos aqui para tocarmos em coisas tão poderosas, tão determinantes e tão inspiradoras. E nós estamos na segunda aula desse nosso terceiro bloco, desse nosso curso Rumo ao Propósito. E chamamos esse bloco de I'm Back, Baby. Isso é para dizer que você está de volta com as rédeas nas mãos, que você está de volta para encarar os desafios e vencê-los, ok? E esse propósito, o propósito do bloco inteiro é conhecer e aplicar princípios que vão produzir mudança na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre hábitos mentais tóxicos, como livrar-se disso. Primeiro descobrir, encarar e depois implementar atitudes, posicionamentos que vão te livrar de hábitos mentais tóxicos. E o que são esses hábitos mentais tóxicos? São aquelas tendências, aquelas manias, aqueles comportamentos fixos de sempre nos auto-sabotarmos. E do que nós estamos falando quando a gente fala de autossabotagem? É você contra você mesmo. Isso é insano, isso não tem sentido. Mas grande parte das pessoas praticam isso o tempo todo. E ao praticarem isso, eles estão indo contra a sua própria programação para o êxito, para o sucesso. Não faz sentido você desejar o sucesso, esperar o sucesso, mas você mesmo comprometer a sua caminhada. E isso é algo muito imperceptível e muitas vezes inconsciente. E essas coisas, como nós já falamos naquela aula sobre caminhos mentais, né? Aquilo vai se tornando uma avenida cada vez mais profunda à medida que nós repetimos, que nós adotamos, que nós implementamos esse tipo de comportamento, até que isso se torna completamente automático. E isso é algo muito, muito ruim. E a tarefa de casa para você aqui é descobrir isso, expor esse comportamento e a partir de agora caminhar num processo, não é da noite para o dia, não é assim tão simples e não podemos ter essa atitude precipitada de querer as coisas tudo à mão e imediatas, mas é uma questão de reeducar-se. Quando você se reeduca, você vai adotando novos comportamentos, novos hábitos. E agora, pelo menos, com essa aula, com esse curso, você vai expor certos comportamentos seus. Esses comportamentos não serão mais inconscientes, serão comportamentos expostos. Se acontecer, você sabe que aconteceu. Está ali, é visível e é muito mais simples, mais fácil e mais possível vencer o inimigo que está ali claramente identificado do que está lutando contra um inimigo oculto do qual você nem tem conhecimento e nem consciência. Então, estamos aqui para expor nessa aula de hoje esses hábitos mentais sabotadores. E a grande expectativa que eu tenho é que você abrace essa tarefa fantástica, transformadora de se reeducar. Eu preparei uma porção de um vídeo muito interessante, muito bem feito, por um psicólogo, e eu gostaria de chamar o vídeo agora para ilustrar a nossa aula já desde o começo. Os pensamentos negativos que nós temos são os famosos pensamentos automáticos disfuncionais. Se você não sabe, os pensamentos automáticos são pensamentos que simplesmente aparecem na nossa mente, sem termos nenhum controle sobre a sua presença.
Eles não são convidados a estarem ali e muitas vezes nos causam desconforto pelo seu conteúdo. Eles aparecem como uma mistura de dois elementos importantes do funcionamento cognitivo. O primeiro elemento é a presença de nossas crenças nucleares. Essas crenças são formadas durante o nosso desenvolvimento e podem ser sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro. Elas são consideradas processos inconscientes e quando nos deparamos com alguma situação nova que nos remete ao conteúdo de nossas crenças, quando nós, por exemplo, recebemos determinados estímulos do ambiente ou do nosso corpo, alguns pensamentos automáticos vão aparecer porque essas crenças são ativadas. Quando o conteúdo das nossas crenças são irracionais ou disfuncionais, os nossos pensamentos automáticos também são. E assim se dão os nossos pensamentos negativos. Importante falar que os nossos pensamentos automáticos disfuncionais são distorcidos. Por isso mesmo do nome, disfuncionais. Então, quando temos pensamentos negativos, é muito provável que eles não sejam totalmente verdadeiros. Eles podem até mesmo ter um tom de verdade ou alguma característica verdadeira, mas não são 100% verdadeiros. Pessoas com crenças bem disfuncionais podem apresentar uma visão mais negativa da vida, alterando seu humor para um humor mais deprimido ou negativo em qualquer situação que elas se encontram. Por conta dessa visão mais negativa, desse filtro negativo, digamos assim, até mesmo quando elas se encontram em situações positivas ou recebem informações positivas, as crenças disfuncionais possuem a ousadia, possuem a capacidade de alterar a realidade, de certo modo, com a ajuda dos nossos pensamentos disfuncionais. E é por isso que quando nós temos pensamentos negativos, eles podem aparecer até mesmo em bons momentos da nossa vida, que em um primeiro momento eles não precisariam estar. Eles alteram o significado das situações boas só para que a nossa crença disfuncional fique satisfeita. Como eu já falei em uma série de vídeos aqui no canal sobre os pensamentos, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. E tentar afastá-los de uma maneira forçada, tentar lutar contra eles, não funciona e pode ainda piorar. Então, como é que esses pensamentos autossabotadores acontecem e operam sorrateiramente, imperceptíveis, e são praticados tantas vezes de maneira tão nociva, tão danosa, tão destrutiva contra você mesmo? Há um termo em inglês para identificar esses pensamentos que é o Automatic Negative Thoughts. Seriam pensamentos automáticos negativos. E, primeiro, há algumas características aqui que eu listei para você, para ficar mais claro. Primeiro, eles surgem do nada. Eles vêm como um pensamento relâmpago e surgem na sua mente. E são pensamentos que não têm concatenação com alguma argumentação plausível, verdadeira, legítima, aceitável. Surge do nada no seu próprio pensamento. Segunda coisa, eles geram emoções paralisantes, emoções de fracasso, de medo, de pânico, de confusão, de incapacidade. Então, sempre pensamentos, nós já temos falado disso, eles não são neutros. Eles vão pedir uma prática, eles vão produzir um perfil e vão gerar uma consequência. Então, essas emoções paralisantes, elas são um desdobramento secundário daquilo que surge nos seus pensamentos. E, terceiro, afetam as suas iniciativas. Por quê? O cara acordou tão motivado, a pessoa está ali tão empolgada, está tão inspirada, e de repente uma coisinha, uma titica acontece, vem na sua mente, aquilo já desencadeia um processo que é altamente destrutivo, bloqueia, impede, desmotiva e te dissuade de tomar aquela iniciativa. Então, isso é muito ruim para o cumprimento do seu propósito, porque te paralisa. E essa coisa paralisante, ela é altamente danosa, porque ela impede você desenvolver, manifestar, expressar, praticar, implementar todo o seu potencial, seus dons, os seus talentos, as suas capacidades e as suas iniciativas. E o aspecto negativo na sequência que nós precisamos destacar aqui é que isso joga você
num círculo vicioso, horrível, destrutivo contra si próprio. E uma coisa também fundamental, né? Todo tipo de estrutura de pensamento tem a ver com um conjunto de coisas que você passou a acreditar. É o que nós já falamos superficialmente em outras aulas também. Isso não veio do nada. Você aceitou o argumento. Você creu no argumento, você acolheu o argumento, você acreditou. Então mudar o seu código de crenças, e aí quando nós falamos de crença, eu não estou falando de religião nem de longe, é aquilo que você acredita acerca de si próprio, aquilo que você acredita baseado no que você viu seu pai, seus irmãos, seus avós, seus tios fazendo. E aí o argumento é, olha, como é que você pode ter sucesso e êxito? Olha ao seu redor, seja realista, tenha bom senso, né? Olha aí, o seu pai nunca fez isso, seu avô nunca conseguiu, nenhum dos seus tios superou isso, nenhum dos seus irmãos conseguiu. Argumento falso, mentiroso, destinado ao fracasso. Então veja bem, o seu código de crenças, o conjunto de coisas que você acolheu, recebeu, acreditou acerca da vida, acerca do futuro, acerca do seu próprio potencial, acerca dos seus dons, talentos e sonhos, e essa crença é determinante para o seu fracasso ou para o seu sucesso, para o seu êxito. Então veja bem, isso aqui é muito importante. Identificar esses automatic negative thoughts e lutar contra eles, implementar um outro tipo de postura, expô-los e a partir de então começar um outro círculo, não vicioso, mas um círculo virtuoso de vitória, de superação. E olha, quantas vezes eu enfrentei isso, de olhar para a vida de outras pessoas. O fulano, o Beltrano, o Ciclano nunca conseguiu. Você é muito metido, querendo fazer isso, querendo... Eu me lembro, bem no começo, eu fazia o que? Acho que é a 6ª série do ensino fundamental. E eu tinha verdadeira paixão por história. Sempre gostei, sempre tirei notas máximas em história. Primeira vez que eu prestei vestibular, eu zerei todas as questões, acertei todas. Zerei, não, o contrário, né? Acertei todas as questões. Então, algo que eu sempre gostei muito. E eu me lembro que eu comentei, né? Sabe aquela coisa de menino? Era adolescente, tinha 13 anos, e eu comentei na casa dos meus primos, um dia eu ainda vou escrever um livro de história, eu vou escrever sobre história, porque eu sabia que aquilo era algo que eu gostava, que eu ia dominar, que eu ia saber bem, porque era um prazer para mim. Na hora, uma pessoa da minha família se levantou e assim, na cara aquilo ali, né? Tinha a ver com inveja, com competição, com autoestima baixa. Você escreveu alguma coisa? Você é um burro, você é um idiota, você não sei o quê, vai escrever coisa nenhuma. Eu fiquei chocado e todo mundo ficou chocado com a reação da pessoa. Sabe, nós estamos no início de 2021. Esta semana eu tenho um livro, um compêndio, na verdade, são 3 volumes de história que estão sendo publicados pela editora Ágape. Isso é uma vitória, mas ninguém da minha família, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, jamais publicou livros nessa área. Agora, pensar sobre mim alguma coisa nessa direção seria tipo, tá com o rei na barriga, olha aí, olha para sua família, ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez, mas eu serei o primeiro a fazer. Eu vou inaugurar a fila, eu vou abrir o caminho para que outros possam vir depois atrás de mim, entendendo que é possível superar, crescer e desenvolver seu potencial. Então eu quero te inspirar nessas coisas. Sabe que esses pensamentos baseados em suposições, não posso, não tenho, não faço, não consigo, não vai dar certo, isso é conversa fiada. Agora, é conversa fiada que você acolheu e acreditou.
Você não tem que acolher, você não tem que acreditar. É preciso expor esses pensamentos para que eles não sejam automáticos mais, para que eles não sejam negativos mais, e você tem que reverter isso com uma atitude consciente e prática. Então, os psicólogos todos concordam com isso. É possível reverter com uma perseverança, com uma atitude consistente, continuada, repetida, contra esse tipo de hábito sabotador contra você mesmo. Então, como eu disse, são hábitos de pensamentos aceitos, nutridos inconscientemente. Não apenas cridos, mas aceitos e nutridos inconscientemente. E quais são essas características? Primeiro, tudo é negativo, difícil, impossível. Todas as leituras, né? Conhece pessoas assim? Você tem que se livrar disso. E nós vamos falar numa das nossas próximas aulas aí, nesse mesmo bloco, que existem pessoas tóxicas também, das quais você precisa se livrar. E quando eu digo se livrar, é se blindar contra elas. Blindar-se contra os seus argumentos, para que eles não te definam, para que eles não te influenciem, para que eles não te atrapalhem. Mas há pessoas que são absolutamente negativas. Tudo não vai dar certo, tudo é difícil, tudo é impossível. Não vai, não consigo, não pode ser, não é possível. Eu quero te falar que essas coisas são destrutivas e você precisa se livrar delas urgentemente. Eu gostaria de chamar aqui um dos nossos slides sobre esse assunto, para que a gente possa desdobrar melhor essas definições todas aqui. E à medida que a gente vai encarando e vai entendendo que elas existem, que saídas são possíveis, que é possível reverter, que é possível retomar o controle da sua própria vida, essas coisas vão mudando. Então, por exemplo, tudo negativo, tudo difícil, tudo impossível, né? Então, a pessoa tem essa tendência de assumir toda a culpa. É aquela mania de autoflagelação, de autocondenação. E isso é a norma para aquelas pessoas que têm pensamentos tóxicos. Essas pessoas não assumem a responsabilidade por tudo de ruim que acontece. Então, veja bem, esse tipo de comportamento você precisa de encarar, você precisa de identificar. E a primeira linha é bem clara, né? Tudo negativo. Eu quero te perguntar, a sua vida sempre é o copo vazio ou é o copo meio cheio? O copo meio cheio ou o copo meio vazio? Sabe, quando você vê limões, você faz limonada ou você acha que a vida é azeda? Quando você vê pedras, você vê obstáculos ou você vê a possibilidade de construção? De usar as pedras para alguma coisa positiva? Então veja bem, isso aqui precisa mudar. Isso aqui tem que se tornar uma outra tendência. E na sequência, um outro tipo de comportamento é aquela coisa de depreciar tudo que é seu. Para com isso, meu filho. De depreciar sua roupa, sua aparência, seu carro, seu trabalho, os resultados que você fez, a sua performance. Para de se autodepreciar, criticar e de ser injusto, duro, mordaz consigo mesmo. Outra característica é a pessoa que só profetiza fracasso. O que é profetizar? É antecipar o fracasso. Isso não vai dar certo, eu já estou me antecipando e já estou dizendo isso aí, ó, não vai terminar bem, isso aqui, olha, eu já vi esse filme antes. Cala a boca, uru casarento, pelo amor de Deus e de mim também. Isso tem que se tornar um outro hábito. Agora, olha, muita gente com certa idade, pessoas já mais idosas, tem essa tendência a ser negativo e profetizar o fracasso deles próprios e dos próprios familiares.
Isso é muito ruim. Conviver com pessoas que estão o tempo todo anunciando o seu fracasso é muito negativo, é muito ruim. E na sequência, colocam pensamentos na cabeça das outras pessoas. Ah, todo mundo aqui está pensando que eu não consigo. As pessoas aqui não acreditam em mim. As pessoas aqui não confiam em mim. Pera lá, você está dentro da cabeça das pessoas para saber o que elas pensam? Agora, essas pessoas com esse tipo de hábito enraizado negativo, eles têm essa habilidade de supor que a opinião das pessoas acerca de certas situações ou acerca deles mesmos tem a ver com essa conclusão negativa. Mas só tem um detalhe, está na cabeça de terceiros. Não está na sua cabeça. Como é que você sabe disso? Na verdade, você não sabe. E é uma suposição absurda, falsa. Eu me lembro, eu era tão tendente a isso na minha adolescência, e eu me lembro uma vez que era ruim eu entrar até dentro de ônibus, transporte coletivo. Quando eu entrava e algumas pessoas olhavam para mim, aquilo lá me causava pânico, mal-estar. O que estão pensando de mim? O que estão achando de mim? Então, sabe, desculpa a palavra feia, mas que se dane o que estão pensando de mim. Em que isso vai afetar a minha vida? Em nada. E em que eu dependo da opinião das pessoas sobre mim, sobre a minha aparência, sobre o que eu faço, o que eu sei, ou o que eu não sei, o que eu consigo ou o que eu não consigo? Isso não é importante. Então, para com essa coisa de supor o que os outros pensam e sofrer antecipadamente antes que as pessoas digam o que realmente pensam. Na sequência, assume a culpa de tudo. Tudo é minha responsabilidade. Elas auto-insultam o tempo todo. O tempo todo se xingando. Ô burro, eu sou um besta mesmo. Eu tenho que ser uma anta para fazer uma coisa dessa. Só um idiota como eu para fazer isso. Cala a boca. Substitua as suas palavras, as suas avaliações. Porque palavras são sementes. E toda palavra é a base para comportamentos. Lembra os caminhos neurais, os novos caminhos neurais? Então, nós estamos aqui para criar novos caminhos neurais, não para obedecer esses caminhos neurais negativos, horríveis, destrutivos, autossabotadores. Outra coisa, antevêm a catástrofe em tudo, né? Aquela coisa assim de que tudo vai dar errado, que aquilo vai ser um tremendo prejuízo, que todo mundo vai sair dali com prejuízo e com vergonha do que tentaram fazer. Antevém catástrofe. Isso é muito ruim. Seus erros são imperdoáveis. Eu não vou me perdoar por isso. Eu jamais me perdoarei. Eu jamais vou me perdoar. Ah, pera lá, meu filho. Para de falar abobrinha. Sabe? Diga coisas positivas. Eu vou conquistar. Eu vou conseguir. Eu sou capaz. Eu tenho os meios. Antecipam a derrota e o fracasso. Então, o que eu quero te recomendar? Dê a volta por cima. E como é isso de dar a volta por cima? Tá aqui alguns princípios que eu quero compartilhar rapidamente com você. Que os princípios são esses? Primeiro, o básico, toma as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. É a sua vida. É o seu futuro. É o seu destino. É a sua prerrogativa, é a sua liberdade de ação. Então toma as suas rédeas nas próprias mãos. Toma o seu destino nas próprias mãos. E comprometa consigo mesmo a jamais atentar contra si. Comprometa-se, faça uma promessa. Tome uma decisão consciente, deliberada, razoável, lógica. Comprometa-se, eu me comprometo comigo mesmo de parar de me auto-sabotar. Eu estou dizendo chega, não, eu mudo a minha atitude quanto a isso. Sempre que se pegar dando corda a pensamentos negativos, fale, transforme em palavras audíveis, isto é, verbalize a sua afirmação.
pelo menos 3 palavras positivas. Por quê? Porque isso é uma tendência. Às vezes você já tomou essa decisão, já se comprometeu a não atentar mais contra si mesmo, mas você vai se pegar, por causa do hábito arraigado, dos caminhos neurais que já são tantas vezes trilhados por ali, já se tornou um hábito inconsciente, por isso é automático. Então veja bem, se você se pegar verbalizando ou falando alguma coisa negativa, então comprometa-se em dizer 3 coisas positivas. Não é verdade que eu não posso. Pelo contrário, eu vou treinar, eu vou aprender, eu vou alinhar as condições, eu vou tomar as ferramentas e os princípios e a ação nas minhas mãos, e isso vai dar certo. Eu vou implementar e eu terei êxito nessas coisas. Então, comprometa-se consigo mesmo de toda vez que você disser alguma coisa negativa, diga 3 coisas positivas. E uma coisa básica, todos os grandes mentores e líderes, eles ensinam isso, é um princípio básico. Comece o dia proclamando a sua capacidade, a sua vitória. Vai tomar banho, vai fazer a barba, vai usar ali o espelho, fale sobre si mesmo e para si mesmo. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia da minha conquista. Eu posso todas as coisas, eu sou capaz, eu tenho inteligência. Sabe? Isso é a melhor maneira de começar a vida e começar o dia. Por quê? Porque palavras são sementes. Pensamentos são a base para você implementar ações, comportamentos. E nós estamos falando aqui de você se reeducar, abandonando esses pensamentos negativos automáticos e assumindo um círculo virtuoso, positivo acerca de si mesmo. Então, veja bem, a sua estrutura de raciocínio determina fracasso ou êxito. Ora, se eu quero êxito, e eu vou substituir a minha estrutura de raciocínio. Deliberadamente, conscientemente, vou fazer isso. E aquilo que a gente tem repetido várias vezes, não existe mudança sozinho. Você não vai virar o eremita lá na montanha e vai conseguir mudança. Você não vai virar a pessoa segregada, excluída dentro do quarto e vai achar que vai mudar alguma coisa. Você precisa de pessoas. E é nessa interatividade, nessa participatividade, inserindo-se em grupos, inserindo-se em fóruns, e a internet está cheia de boas, belas, positivas possibilidades de você se inserir. Participe de grupos de compartilhamento naquele assunto. Compartilhe então com outras pessoas a sua decisão. Fale para pessoas próximas, para amigos próximos. Descobri que eu tenho esse hábito arraigado, enraizado, essa mania de me auto-sabotar com palavras negativas o tempo todo. E eu estou me comprometendo comigo mesmo. Fale isso, assuma isso, admita isso. E, finalmente, crie o seu ritual. Nós já falamos aqui superficialmente. De manhã, ao acordar, fale palavras positivas. Determine como é que vai ser o seu dia. Mas há outras coisas que você pode fazer. Cerque-se de palavras e promessas motivadoras na sua casa e no seu trabalho. Sabe que existe uma coisa que é muito identificada nas pessoas saudáveis do ponto de vista psíquico? Quem é saudável, quem não tem problema mental, personaliza o seu local de trabalho. Você traz a fotografiazinha do cachorro, fotografiazinha da família, você coloca ali as suas coisinhas, e assim é em casa, assim é no seu quarto, você põe no quarto a decoração que te agrada, e esse personalizar, dar o seu toque pessoal, isso aí é sinal de sanidade, de saúde mental.
Então veja bem, uma coisa muito jóia que você pode fazer é se cercar de promessas positivas, de pensamentos verdadeiros a seu respeito. Sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho sensibilidade para certas situações, eu tenho um excelente tino administrativo, eu lidero bem, eu formo bem equipe, eu sou uma pessoa articulada, clara, convincente, profunda nos meus pensamentos e nas minhas avaliações. Eu sou alguém trabalhador. Então, faça uma lista das suas coisas e escreva quadros. Compre quadros. A internet está aí para você adquirir coisas e se cercar, se personalizar ou personalizar o lugar onde você vive, convive e trabalha com promessas positivas a seu respeito. Por quê? À medida que você faz esse ritual, e outra coisa, para ser ainda mais assertivo, é escrever ou imprimir frases e escolha deliberadamente. Gasta aí 10 minutos, meia hora preparando isso, coloca as frases no bolso, coloca dentro da carteira, coloca dentro do porta-luva do carro, prega na porta da geladeira. Todas essas coisas têm a ver com você reeducar-se para parar de se auto-sabotar. Então, por quê? Porque pensamentos tornam-se decisões. Decisões, escolha, se tornam ações. Ações vão gerar consequência e dessa forma você manifestou o seu futuro. Eu quero então trazer essa tarefa de casa aí, dessas coisas que nós conversamos por último, porque o meu desejo é ver você se superando, vencendo, dando a volta por cima, reescrevendo a sua história. Você pode, você consegue, você tem. Eu posso te contar N coisas que eu fui conquistando à medida que eu fui perseverando. E tantas áreas da vida, né? Nós vimos isso lá na criação de novos caminhos neurais. Não existe nada impossível para você que você não possa adquirir do ponto de vista de comportamento, de aprendizado, de dominar novas habilidades, de aprender uma nova língua, aprender uma nova técnica, fazer um novo curso, se especializar em alguma outra coisa, aprender a tocar algum instrumento musical. Então, invista em si mesmo. Seja o seu melhor amigo. A partir de hoje, sepulte aquela pessoa que se auto-sabotava e veja nascer alguém que é muito amigo, aliado, favorável, inspirador, desafiador, investidor no seu próprio potencial. Eu quero ver você com sucesso e com êxito, dando a volta por cima. Sabe por quê? Porque você vai poder dizer I'm back, baby. Até a próxima aula.